E aí, pessoal, tudo bem? Passando por aqui rapidinho. Nessa semana eu não farei nenhuma entrevista, mas já tenho uma agenda legal que será colocada aqui para vocês para a semana que vem. Eu vou gravar uma entrevista com o Thiago Uberreich, jornalista, atualmente na Jovem Pan e autor de vários livros dessa série aqui dos títulos mundiais da seleção brasileira de futebol, dos 5 títulos. Esse aqui é o de 1970, do tricampeonato, e o Thiago está trabalhando agora na divulgação do livro relativo à conquista do Tetra em 1994. A gente vai conversar bastante sobre essa conquista que representou, claro, muito para o futebol brasileiro, mas que ela está envolta ainda hoje em muita controvérsia, né? Muita gente não gosta daquela seleção. Eu mesmo, com o tempo, acabei mudando a minha opinião, meu conceito em relação a isso. Mas o que eu vou deixar aqui hoje é um comentário bem curto, bem rápido, em relação ao que está acontecendo no futebol sul-americano, a questão das brigas de torcidas. Não é apenas no futebol sul-americano, a gente viu muita coisa acontecendo na Europa, inclusive na Euro, brigas terríveis entre os hooligans europeus, né, ingleses, alemães, muita gente se envolvendo, polícia, cenas realmente perigosas. Acontece com os ultras na Espanha, acontece muito, muito na Turquia, infelizmente. Mas eu vou me ater à questão do Brasil em relação aos seus vizinhos, Argentina, Uruguai, principalmente Argentina e Uruguai. Gente, tem dado muita briga, muita encrenca. A gente viu nos últimos dias aquelas cenas lamentáveis, uma praça de guerra na Praia do Recreio, no Rio de Janeiro, entre torcedores do Penharol, torcedores do Botafogo, polícia, ônibus queimados, motos queimadas. É preciso fazer alguma coisa. Já virou uma questão faz tempo de segurança pública a violência no futebol. Quando eu falo no futebol, a gente tem que contextualizar da seguinte forma: no que envolve futebol. A violência dentro de campo, entre jogadores, por exemplo, ela é muito menor hoje do que era nos anos 60 e nos anos 70. Era uma selvageria, gente, o que acontecia principalmente na Argentina. Não faço aqui nenhum juízo de valor em relação à Argentina, país que eu adoro, onde eu tenho muitos e muitos amigos e sou extremamente bem tratado. Mas o que acontecia era um negócio assustador, né? Tem uma final de Intercontinental entre Boca e Milan, se eu não me engano, que é tratado até hoje na Itália como um episódio de selvageria, o que fizeram com jogadores italianos, jogador com o nariz quebrado, machucado, na época em que a Intercontinental era decidida em 2 jogos, ida e volta. Esse foi apenas um dos episódios de violência, né? Os jogadores brasileiros que atuaram nos anos 70 contam, né, que iam jogar Libertadores lá, tomavam pedrada, polícia jogava cachorro em cima deles, tensão total. Mas os tempos mudaram, dentro de campo a coisa está mais civilizada hoje. Infelizmente, fora de campo está terrível, terrível, terrível. Mas, como eu falo que é uma questão de segurança pública, isso aqui no Brasil já falo sobre isso há muito tempo. Muita gente estuda isso, o professor Murad, por exemplo, tem vários livros sobre isso. Hoje, efetivamente, é um caso de segurança pública, mas quando envolve países vizinhos e cidadãos de países vizinhos, passa a ser uma questão até certo ponto diplomática. Eu acho que tem que ser tomada uma medida radical. Não dá mais para aguentar isso. Não dá mais para ver o que está acontecendo, inclusive com as repetidas ofensas racistas que são feitas por torcedores sul-americanos, vizinhos aqui, contra jogadores e torcedores brasileiros. Eu acho que tem que ter uma ação conjunta entre os governos dos países, diplomacia, compartilhamento de arquivos, de ocorrências policiais, de fichas policiais de torcedores e banir a entrada desses torcedores que se envolvem em atitudes violentas, em brigas, em agressões, em todos os países. O sujeito brasileiro vai torcer no Uruguai, se envolve numa briga, agride alguém, vai preso, ele é fichado, o nomezinho dele está lá marcado. Toda vez que ele tentar passar por um posto de fronteira rodoviária ou entrar no Uruguai por, sei lá, por um cruzeiro marítimo ou por um voo de linha aérea regular, o nomezinho dele e a fotinho dele vão aparecer ali. O senhor está proibido de entrar no Uruguai. Mesma coisa para o Uruguai, para o argentino, chileno, colombiano, que se envolvem em confusão em jogo aqui no Brasil.
é fichado, isso é compartilhado digitalmente entre as polícias, é enviado para a Interpol. Todos os postos de fronteira, com todas as modalidades de transporte, terão esse nome. O cara apresenta o documento dele ali, aparece a fotinho dele, o senhor é proibido de entrar nesse país. Volte. Vocês já imaginaram a vergonha que seria para a família de um sujeito desses? O cara, por exemplo, pô, adoro o Brasil, vou passar as férias em Florianópolis, vou para uma praia do Nordeste. Beleza, o cara embarca no voo Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, desce no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, aparece lá no sistema de aduana do Brasil, da polícia alfandegária, que ele não pode entrar no Brasil. Aí a mulher e a filha perguntam: "Moço, por que você não pode entrar no Brasil?" Aí ele tem que passar o constrangimento de explicar para a família: "Eu não posso entrar no Brasil porque eu sou um vândalo, porque eu me envolvi numa briga de torcidas lá e estou proibido de entrar." Isso valeria o mesmo para o brasileiro. O cara: "Vou para Bariloche." Pô, vou para Bariloche esquiar com a família, tal. Chega lá, bateu no aeroporto, não pode entrar aqui. Por que que você não pode entrar aqui? Porque eu me envolvi numa briga de rua de torcedores na Argentina e eu não posso entrar na Argentina. Eu acho que essas medidas radicais precisam ser tomadas. É um trabalho de inteligência e diplomacia entre as polícias, inclusive as forças armadas desses países, porque senão, gente, a coisa vai caminhar para tragédias que a gente não faz ideia do que elas podem representar. Não sei o que vocês pensam disso, por favor, deixem seus comentários aqui, aquele cliquezinho, aquele like para espalhar o canal. E semana que vem, terça-feira, eu vou subir a entrevista com o grande Tiago Uberreich, jornalista, autor dos livros sobre a seleção brasileira, falando da seleção brasileira de 1994, o time do Tetra. Tchau.